Se a superfície da Terra é curva, então por que o horizonte é uma linha reta? Vamos falar dessa questão nesse vídeo. Bom, a verdade é que o horizonte não é uma linha reta. Ele dá a volta em torno de você. Se você estiver no mar, lá num barco, e você olhar o horizonte, você vai ver que ele dá a volta em torno de você. Não tem como uma linha reta dar a volta em torno de você. Então, ele só pode ser curvo. O que acontece é que ele está muito alto na nossa linha de visão. Se você subir para maiores altitudes, essa angulação vai cair. E em algum momento, isso é meio subjetivo, você vai perceber que está em cima de uma superfície curva. Aliás, se a superfície da Terra fosse plana, como dizem alguns malucos por aí, nem existiria horizonte. Você conseguiria ver qualquer lugar da Terra a partir de um único ponto. Se você estivesse no litoral, você ia conseguir ver outros continentes. Por exemplo, no litoral do Rio de Janeiro, você conseguiria ver a Antártida, porque o litoral do Rio de Janeiro aponta diretamente para o sul. Então, o simples fato de existir um horizonte já é um indício de que a superfície da Terra tem uma curvatura. Aliás, os antigos já deviam suspeitar disso, né? O Eratosthenes, por exemplo, ele conseguiu medir o raio da Terra observando as sombras do meio-dia durante o solstício de verão em lugares diferentes. Ele chegou a um valor muito próximo do que a gente tem hoje, sendo o raio da Terra de pouco mais de uns 6.000 quilômetros. Essa ideia de que a gente vai ver a linha do horizonte como se fosse um círculo que a gente olha bem de perto, não é bem assim que funciona. Mas se a gente tentar adotar esse modelo, né, em que a gente está olhando, na verdade, a borda de um círculo gigantesco, como será que a gente veria essa linha do horizonte? Eu preparei um modelo matemático que nos ajuda a visualizar mais ou menos como seria. Bom, não se preocupe em entender a matemática que tem por trás disso daí. Só quem tem que se preocupar em entender essa matemática é quem tiver a fim de reproduzir meus resultados e verificar se é isso mesmo. Então, estou usando um modelo no qual o nosso campo de visão tem 180 graus de abertura. E aí o olho está aí a uma altura h da superfície do planeta e o planeta tem um raio r. Então, olha só, imagina que tem alguém bem longe lá no espaço olhando por trás, né? Olhando na direção do nosso horizonte. Tá? Então, se essa pessoa der um zoom para que ela consiga ver na imagem pelo menos toda a parte da Terra que está dentro do nosso campo de visão, isso vai englobar aí essa calota esférica que tem aí, né, que tem esse traço vermelho que tem aí, tá? E essa calota esférica tem uma altura A. Então eu vou dizer que essa altura A corresponde ao ângulo alfa do nosso campo de visão. Então eu vou usar a regra de 3 simples e um pouco de trigonometria para descobrir o quanto o raio da Terra equivale em ângulo. Eu chamei de RA. E aí eu chego ali naquele resultado, que aparece ali embaixo. Então a ideia é essa, tem o observador olhando a gente lá de longe, né, por trás, e aí ele dá um zoom na imagem para aparecer toda a parte da Terra que está dentro do nosso campo de visão. Tá? E eu estou imaginando aí um campo de visão quadrado, né, que tem 180 graus de abertura, tanto na horizontal quanto na vertical. Vai de menos 90 graus a 90 graus. E aí, olha só, é só a gente escrever a equação de um semicírculo, né? Que é y igual a raiz de RA ao quadrado menos x ao quadrado. E aí eu subtraio o RA, né? Porque eu quero deslocar ele da origem, né? Eu não quero que seja a origem o centro do círculo. Eu quero olhar a borda do círculo. E eu ainda tiro aquele ângulo beta ali, porque o ângulo beta é o ângulo complementar ao alfa. Isso significa que eu estou olhando diretamente para frente, né? Então a minha visão ela faz um ângulo de 90 graus com a linha da minha altura ali. Então, como eu disse, esse modelo ele não é um modelo exato. Eu fiz várias suposições aí para chegar nesse resultado, tá? Mas vamos ver o que esse modelo nos mostra. Então, para fazer esses gráficos, eu estou usando o SageMath, né? Que é um software de matemática livre, de código aberto, tá? E aqui eu escrevi a equação para o raio em ângulo, RA, né? E aqui eu dou a altura em que eu estou da superfície, aqui eu dou o raio do planeta. No caso, eu usei o raio da Terra em metros, né? E nota que aqui eu estou pedindo para ele fazer o gráfico da parte real dessa função aqui, né? E se o x for maior do que o RA, daria um valor imaginário. Eu só quero a parte real. O que for além disso aqui, o que for além do RA, pode ser zero, né? Se o x for maior do que o RA, a função tem que ser zero.
Então aqui eu tirei o RA e o ângulo complementar aqui, o beta, complementar ao alfa. Então vamos ver, olha, se eu tiver a 2 metros da superfície, vamos supor que eu seja uma pessoa alta, vou subir em cima de alguma coisa, caso eu seja baixinho, sei lá. E aí eu estou a 2 metros de altura e eu olho para o horizonte, eu olho para o mar, sei lá. Como será que seria essa visão de acordo com o modelo que eu propus ali? Então eu vou rodar o programa. E está aqui o resultado. Ó. Essa linha azul aí é o que seria a parte da curva, daquela curva lá. Ó. Praticamente uma linha reta. Você quase não percebe isso aí, tem curvatura. Impossível perceber nessa escala aí qualquer curvatura. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir no alto de uma montanha. E essa montanha tem 2.000 metros de altitude. Como é que será que a gente vai ver o horizonte se a gente subir nessa montanha? Vamos supor que a gente consiga ver o mar de lá, ou uma planície, sei lá. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Agora o horizonte baixou um pouco, a angulação do horizonte baixou um pouco, né? Mas ainda parece uma linha reta. Está mais baixo no meu campo de visão, mas ainda parece perfeitamente reto. Então foi o seguinte, ó. Os aviões eles voam mais ou menos a 10.000 metros de altitude. Vamos subir a 20.000 metros de altitude. Vamos ver como é que seria de lá. Então eu vou rodar o programa. E olha só, o horizonte baixa ainda mais, mas a gente continua vendo uma linha praticamente reta. Lembrando que essa linha azul aí está sendo gerada pela equação de uma curva. Mas ainda assim a gente está olhando tão de perto que ela parece ser perfeitamente reta. Bom, então agora eu vou subir ainda mais. Ó. O limiar do espaço, né, alguns dizem que seria ali em torno dos 100 km de altitude. Vamos subir a 200 km de altitude, seriam 200.000 metros. Vamos ver como é que fica a visão lá de cima. Ah, olha só, agora já dá para ver alguma curvatura. Ó. Já está chegando no limite do espaço, então já vê ali, ó, e a distância dessa linha azul aí nos cantos, em relação a essa linha central aí, horizontal, já é maior do que no meio. Então você já começa a perceber que tem realmente uma curvatura. Bom, e alguns satélites de telecomunicações orbitam a 2.000 km de altitude, ou seja, 2 milhões de metros de altitude. Então eu vou botar mais um zero aqui e rodar para ver como seria a vista de lá. Ah, olha só, agora é claramente uma superfície curva, como vocês podem ver aí. Tá? Bom, satélites de GPS ficam ainda mais altos, ficam a 20.000 quilômetros de altitude. Então vamos ver agora como é que fica a aparência desse disco aí, né? Olha só, agora a gente vê aqui, ó, bem redondo, ó, planeta Terra lá embaixo. Tá? Então antes a gente estava olhando essa curvatura aí bem de pertinho, a gente não percebia curvatura nenhuma. Agora que a gente está mais longe, a gente consegue ver claramente que se trata de uma coisa circular, né? Uma coisa redonda. Bom, o campo de visão humano não é quadrado, né? Na verdade, ele é arredondado. Então, você poderia imaginar um círculo circunscrito naquele quadrado que aparece lá. O que acontece é que nas diagonais ali você teria mais de 180 graus de abertura. Isso, na verdade, facilitaria a percepção da curvatura. Então, se alguém duvida que se você olhar uma curva bem de perto ela vai parecer uma linha reta, não tem do que reclamar nesse caso. Esse vídeo faz parte de um projeto meu que busca analisar a ciência por trás das histórias que surgem na internet. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você dar a sua curtida, se inscrever no canal e passar esse vídeo para alguma pessoa que você acha que pode estar interessada. E se alguém chegar para você com esse papo de terra plana, você mostra esse vídeo e pede para a pessoa mostrar como seria a visão do horizonte caso a Terra fosse de fato redonda.